Fala, meu povo, como é que tá? Primeiro, agradecer muito todos os inscritos no canal, todos os likes das visualizações. Quem puder dar também nesse aqui, beijo e abraço. E fico muito feliz de saber que o material tá chegando em tanta gente e que vocês têm colocado aí seus sentimentos, suas angústias com relação à disciplina. Poxa, eu gosto tanto de história, fico muito feliz de saber disso. E fico mais feliz ainda por discutir o tema de hoje, que é o povo hebreu. Quando eu falo hebreu, eu estou falando de um povo que ainda existe. Então, com muito respeito, a gente trabalha essa história, não porque eles existem e pode ter reclamações, mas é porque a história do povo hebreu é exatamente a história do monoteísmo. É a ideia ou o pensamento religioso que mais abarca hoje pessoas no mundo inteiro. Né? Que se eu tenho pessoas que são cristãs, judias ou ainda que são muçulmanas, é graças ao surgimento do monoteísmo, que é uma característica hebraica. Então, se eu falasse com vocês aqui com relação ao povo hebreu, qual a primeira coisa que eu falaria ou qual a primeira característica? É um povo de origem semita, ou seja, eles têm uma origem na região ali da Ásia Menor, né, onde está hoje localizado países como Israel, o próprio Irã, há um pouquinho do Iraque, há uma parte grande da Península Arábica, porque o povo semita, eles se espalham ali por aquela região e acabam aí desenvolvendo diferentes povos. É um povo que não ganhou muitas batalhas, não. Aliás, eles eram péssimos em guerra, tá? Eles foram derrotados por diferentes povos, mas foi um povo que deixou muito registro para nós, através dos seus escritos e através do seu livro mais importante, que é o Torá, ou a Torá, que é o livro sagrado dos judeus. É o livro, ou seriam os livros, porque na verdade são muitos, onde conta um pouquinho a história desse povo, onde eles se colocam aí a se mostrar ao mundo o que foram. E a nos mostrar também um pouquinho da sua principal característica. É o culto ao único Deus. Como eu falei antes, isso é chamado de monoteísmo. Que Deus é esse? É o mesmo Deus que eu acredito? Né, professor, eu sou cristão. É o mesmo Deus? Olha, sim, é o mesmo Deus. Só que a forma como os cristãos veem o Messias é diferente dos judeus. Aí você fala, nossa, como assim? Não entendo. Na ideia judaica, né, na formação do povo hebreu, eles aguardavam a vinda de um Messias e eles tinham a certeza que esse Messias viria, seria enviado por Deus. Na verdade, eles ainda aguardam. Só que para os cristãos, esse Messias já veio, é Jesus, o Nazareno. Para os muçulmanos, não. Não foi Jesus. Mas os muçulmanos acreditam em Jesus como um grande profeta. Vou usar essa expressão, é uma ala de muçulmanos que acreditam. Para os judeus, Jesus foi um rabino, isso não todos, tá? Para uma ala de judeus. Jesus foi um rabino muito respeitado e importante, mas não o Messias. Como é que surgiu o povo hebreu, ou como eles contam sua origem? Primeiro que todos os escritos deste povo, aqui né, no mundo ocidental, a maior parte das pessoas são cristãs, está no livro ou nos primeiros livros da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Especialmente o Decálogo, que são os 10 primeiros. E é exatamente essa história contada, ou a história que se conta, de Abraão. Abraão é o primeiro a fazer uma aliança com Deus, e essa aliança entenda numa ideia religiosa, e é Abraão, então, que instigado por esse Deus vai formar este povo. Ou seja, existe aqui na questão hebraica dois pontos que são importantes. O não questionamento às ordens divinas, nesse Deus que tem essa relação próxima com algumas pessoas do povo, e principalmente a figura do homem. A ideia do patriarca é aquele que leva o povo, é aquele que conduz o povo e é aquele que entende, segundo os judeus, as ideias ou as respostas que o povo precisa. Então, o patriarcalismo ou patriarquismo é o mais importante ponto da cultura judaica e, querendo ou não, se demonstra ou demonstra ainda hoje para nós, né? Quando nós olhamos as culturas aqui do Ocidente, na região onde nós vivemos, em diferentes países cristãos, a maioria ou uma grande parte das pessoas que comandam ainda são homens, né? A estrutura está ainda focada na figura do homem, é aquele que tutela a família ou os conceitos religiosos. Mas voltando aqui para os hebreus, é Abraão que, saindo de Ur, na Suméria, vejam o vídeo Suméria, ele vai para a terra prometida, que seria Canaã, e que, segundo os hebreus, não é a terra onde corria leite e mel. Bom, a fixação vai demorar um tempo.
Abraão entra, né? Primeiro ele não tem descendentes, ele e Sara, que é sua esposa, são de muita idade. Sara, então, com 99 anos, vai ter o primeiro filho dos dois e único. Na verdade, Sara só teve um filho, Abraão teve outro, que depois os muçulmanos gostam aí de usar essa história, não é? E a partir de Abraão, então, vem Isaac, que é o segundo patriarca, e a partir de Isaac vem Jacó. E Jacó não vem com 3 filhos, não, nem 4, são logo 12, né? Que vão formar as 12 tribos de Israel, que é para os judeus uma espécie de início do povo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quem conhece algum colega ou algum amigo que é judeu, possivelmente você perguntar qual família ele descende, ele vai falar de um dos 12 filhos de Jacó, porque são as famílias de Jacó, gerada a partir de Jacó, que vão gerar aí a complexidade desse povo, e fica aí a ideia de que vocês estudem um pouco mais sobre isso. Olha, eu vou deixar uma dica de filme, é bem legalzinho, é um filme bem gostosinho de assistir em família, que é José, o Rei dos Sonhos, é um desenho, então dá para assistir com a criançada, em que conta a história de José, que é um dos filhos de Jacó, e vai falar dessa relação dos irmãos, a venda de José como um menino escravo para o Egito, e aí a história se torna bem gostosa para a gente aprender, porque na verdade os hebreus tinham um talento enorme com oratória. Eles sabiam escrever muito bem, e ao ler as histórias hebraicas a gente se encanta, não é? Elas têm uma ideia, um conhecimento assim que é sensacional e que eu gosto muito de contar em sala de aula. Bom, então Abraão, Isaac e Jacó são os 3 primeiros patriarcas, e a partir de Jacó e José o povo hebreu vai para o Egito. Era um momento de muita fome, de muita seca, havia um período de extrema caridade, de carência. Então o Egito era aquela grande civilização onde emanava comida, onde tinha muito a se comer. E segundo as histórias do próprio Levítico, o povo hebreu, estando no Egito, será escravizado. E depois de 400 anos, ele será libertado na figura do mais importante hebreu, ou, né, para as 3 grandes religiões monoteístas, é o homem que, segundo contam, um dos mais conhecidos do mundo, Moisés. A palavra Moisés vem do aramaico, que é a língua que se fala, né, do período em que o povo hebreu vivia, e significa tirado das águas. A história de Moisés é interessante pelo fato de que ele é relatado nas 3 grandes religiões, e pelo fato de ele ter, além de tirar o povo do Egito como escravo, é ele que vai fazer novamente uma aliança com Deus, mas através de leis. São os 10 mandamentos, que pro judaísmo literalmente são as mais importantes leis, tá? É aquela fase em que o povo e Deus, de uma certa forma, estabelece um pacto, e esse pacto não pode mais ser rompido. Mas vamos chegar lá? Moisés, na ideia, né, que era um filho de uma hebraica, ele foi criado depois de um certo tempo, devido a algumas questões internas, ele vai ser criado como sendo o próprio irmão do faraó, mas quando ele descobre a sua história já adulto, e aí ele rompe com esse filho do faraó, ele foge com o povo hebreu do Egito para a região de Canaã. Esta fuga se dá a partir das pragas, as pragas do Egito, como todo mundo já ouviu falar, certo? Quem não, tem que procurar, dar uma pesquisada. Mas por que eu estou falando isso com vocês e retomando essa parte? Porque para o judaísmo, esta é a data mais importante, é a Páscoa. Aí você fala assim, mas professor, a Páscoa não é a ressurreição de Jesus? Não é quando Jesus ressuscita depois do 3º dia? Inclusive, eu vejo sempre ovos de Páscoa, toda a ideia da mercantilização. Esqueçam isso. Para os judeus, a palavra Páscoa significa passagem, e ela descreve a passagem da escravidão no Egito para a liberdade em Canaã. Então eles têm a ideia de que a Páscoa nada mais é do que um evento em que ocorreu a liberdade desse povo, a condição de escravo para a condição de livre. Tudo bem? Então a Páscoa judaica ela é diferente da Páscoa cristã. Bom, Moisés, com este povo, pelo deserto, vai circular, mas o povo não era um povo tranquilo, não. Diversos conflitos vão acontecer, eles vão adorar lá um bezerro de ouro, eles reclamam com Moisés o tempo inteiro, é quando então Moisés traz as leis. Não é só que esse povo, ao conduzir essas leis ou ao aceitá-las, ele já estava então sendo castigado. Segundo, né, os livros bíblicos, por 40 anos vão andar pelo deserto,
e nenhum que saiu com Moisés do Egito chegaria vivo a Canaã, somente os seus filhos que nascessem no deserto. E aí que vem o maná, que era a comida que vinha do céu para que esse povo pudesse aguentar essa jornada. É aí que vem os 10 mandamentos, é legal falar para vocês, acho que deveriam marcar aí. Não é o primeiro código de leis da humanidade, até porque nós já vimos no vídeo sobre a Babilônia que os babilônios são os primeiros a escrever um código de leis. Mas os 10 mandamentos de Moisés é interessante por ser o primeiro código ético. Ele não vai prever punições na terra. Ele não está dizendo ali não matar, porque se você matar você vai ficar preso por 20 anos. Não. Isso os mandamentos não falam. Mas ele fala da sua prova para a pós-vida. Ou seja, eu te dou 10 mandamentos, você siga. Mas quando você morrer, eu vou te cobrar. Então, é um mandamento que trabalha a questão da ética. A ideia como os hebreus entendiam o que é certo e errado de uma certa forma em sociedade. Gente, é legal falar também, acho que vocês devem marcar, de uma certa forma, relembrar, que os judeus são os primeiros, ou um dos poucos povos da antiguidade que não praticavam infanticídio. O que é o infanticídio? É a morte de crianças. De uma certa forma, este povo mantinha as crianças, mesmo as crianças que não nascessem com perfeição, ou a ideia de perfeição, tá? Entendam dessa forma, eles mantinham a criança viva e não a matavam. Também os egípcios não praticavam infanticídio. São povos que mantinham uma certa tolerância para com o diferente. Vou usar essa expressão, tá? Acho que dá para entender um pouquinho melhor. Concordam? Bom, chegando na região de Canaã, depois de 400 anos, obviamente o território já estava controlado por outros povos e é neste momento, ou seria neste momento, que eles começam a guerrear pelo território. E aí surge a figura dos juízes, que eram líderes do povo que buscavam, a partir das leis de Moisés, conduzir o povo de uma forma carismática. Vou usar essa palavra. O mais importante juiz foi Sansão. E todo mundo conhece a história dele, certo? De grandes cabelos, né? Cabelos grandes, onde a sua força estava concentrada. Mas Sansão, de uma certa forma, acabou sendo traído por Dalila, que descobriu os motivos de sua força. Após o período dos juízes, nós temos um outro momento que para os judeus é assim muito importante, é o ponto-chave dessa civilização, que é o período dos reis. Eu poderia falar para vocês de diferentes reis hebreus e poderia comentar com vocês diferentes períodos da monarquia hebraica, mas nós temos que conhecer três. Três de uma certa forma, que são a tríade inicial. O primeiro é Saul, que é o primeiro rei, que tem uma característica de ser guerreiro, mas não muito popular. O segundo é Davi, um pequeno rei de estatura, mas que se tornou enorme nas questões política, histórica, geográfica, que seja. Até hoje é um dos reis mais cultuados pelos judeus, como sendo a maior referência. E o terceiro rei, que é Salomão, que é filho de Davi. Salomão não é somente a maior expressão por ter construído o grande templo de Deus, que é onde hoje os judeus têm um pedacinho, chamado Muro das Lamentações, que é onde eles fazem as suas orações. Salomão ficou para a história conhecido como aquele com grande sabedoria, como aquele que tinha as respostas antes mesmo das perguntas, e como aquele que acabou encantando a famosa Rainha de Sabá. A rainha da região da África, onde emanava riqueza e cultura, onde as pessoas olhavam ela com muito desejo e prazer, Sabá se tornou uma das mulheres de Salomão, que, como eu disse a vocês, passou para a história como sendo um dos mais importantes líderes judaicos. Só que após Salomão, o povo resolve se dividir. As brigas tornaram-se frequentes, e essas brigas frequentes levou o povo a uma divisão. Agora veja aqui comigo, se eles já não eram fortes unidos, serão fortes divididos? Óbvio que não, concordam? Isso faz com que o povo seja conquistado por outros povos. Então eles vão passar por um período na Babilônia, depois eles serão capturados pelos persas, os persas permitem que eles voltem novamente a Canaã, depois vão ser conquistados pelos gregos e por fim pelos romanos, que é quando começa uma das fases que aqui, na região do Ocidente, a gente mais ouve falar. É o período em que Jesus nasce, e é o período em que esse povo começa, de uma certa forma, a se rebelar contra o poder romano. Então veja que os judeus, ou o povo hebreu, eles têm uma dificuldade enorme de se fixar ali onde vivem, na região onde hoje está o Estado de Israel. Eles têm, assim, uma dificuldade até mesmo entre os próprios grupos judaicos de uma unificação.
Tanto é que hoje, quem vive em Israel, quem está acompanhando, existem lá judeus super ortodoxos, que são aqueles que levam a ferro e fogo à religião, e judeus mais liberais, que são aqueles que têm no judaísmo um preceito, mas um modo de vida um pouco mais ocidentalizado. Eu fico assim observando hoje Israel, até tenho muita vontade de conhecer lá, pelo fato de como há diferentes pontos do judaísmo no mesmo país. Né? Se nós olharmos aqui o Brasil, que é um país de maioria católica, embora hajam católicos de direita e de esquerda, obviamente existe como qualquer religião, a unificação se dá pelo Papa. Concordam comigo? O Papa é a referência central. Mas em Israel existem grupos bem diferentes, inclusive grupos de judeus, por exemplo, que são totalmente contrários a que os palestinos convivam entre eles, e grupos de judeus que são muito favoráveis a isso, identificam ali a paz. Então veja, de uma certa forma começamos um pouquinho do povo hebreu. Obviamente que eu vou voltar num novo material para falar um pouco mais desse povo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e ó, um beijo no coração de cada um.